Vamos para a gravação de hoje, 28º episódio. A vida nos ensina e nos amadurece. Efésios, capítulo 4, versículos 14 a 16, na tradução da Bíblia, A Mensagem. Desde criança, minha mãe incentivava que a gente amadurecesse. Sempre tive compromissos. Mesmo morando na cidade, nossa família por muito tempo tinha uma vaca, e o leite produzido era consumido na família. Não lembro de a mãe fazer queijo para comermos, pois o leite que sobrava era vendido para os vizinhos ou preparado para coalhada ou então requeijão. Salame, mortadela eram muito raros. A turma era grande para alimentar e haviam outras necessidades. Numa certa idade, logo que chegasse da escola, normalmente antes de almoçar ainda, tinha de levar um balde de água para a vaca beber. Outras vezes até buscá-la, pois estava amarrada com sua corrente num local mais distante, onde havia grama para ela pastar. Antes de anoitecer, ajudava meus irmãos ou a mãe a buscar fechos de pasto elefante, ou aveia, o alimento da vaca. Quando já era um pouco mais crescido e meus irmãos já tinham saído de casa ou tinham outros compromissos, eles tinham outras tarefas muitas vezes, aí eu tinha de ir sozinho. Já tinha aprendido e cada um precisava ajudar de acordo com suas possibilidades. Levar o leite para os vizinhos era uma coisa que eu detestava, mas tinha de ir igual. Esses eram alguns de meus compromissos. No inverno, à noitinha tinha de encher a caixa de lenhas para o fogão, a lenha e ainda providenciar os gravetos para iniciar o fogo. E não ganhava recompensas financeiras por isso, pois tinha de ajudar na sobrevivência da família. Aprendi muito cedo a auxiliar no que minha idade permitia. Essas e outras lições me fizeram amadurecer e são marcas que carrego. Elas foram gravadas em meu caráter. Valorizar o pouco, o pequeno, o humilde. Trabalhar honestamente. Participar dos cultos e de todas as atividades da nossa igreja local. Esses são alguns dos princípios que aprendi em casa. Já com nossos filhos, desde cedo aprendi a importância de dar uma mesada mensal. Nem que fossem apenas R$ 10 por mês. Esse valor os estimulava a colaborar e ao mesmo tempo os ensinava de onde vinha o dinheiro. É outra forma de auxiliar os filhos a amadurecerem. Ainda no Rio Grande do Sul, dávamos uma mesada e mais um valor mensal na poupança dos dois. Começamos com R$ 10 para cada um na poupança. Sara, ao casar-se, tinha um bom valor em sua poupança, isso era 4 anos atrás, pois além de ganhar de nós, ainda fazia sobrar algum valor para depositar em sua conta poupança no Sicredi. Algumas pessoas dizem ser desnecessário ou que não têm condições de dar mesadas. Você já calculou quantos R$ 10 seus filhos consomem de você a cada mês? Ao estipular uma mesada mensal, digamos de R$ 15 ou 20, e dizer a eles, esse é o valor que vocês terão para seus pequenos gastos, e mesmo para os picolés, por exemplo. E honrar sua palavra. Essa atitude sua auxiliará seus filhos na área econômica. Isso irá moldar o caráter deles para toda a vida. Ajudará seus filhos a amadurecerem e eles poderão aprender que se gastarem tudo de uma vez, só terá mais no próximo mês. É a escola da vida. Ela nos amadurece. Como a maioria, tive momentos difíceis na infância, mas todos foram superados. Deus tem restaurado minha vida, meus sentimentos e minhas emoções a cada dia. A mãe era mais brava que o pai, até porque ela estava todos os dias em casa. Ela era responsável por nós,
O pai não. Durante o dia, ele saía para trabalhar e ela ficava para nos cuidar. Não precisava muito para levar uma surra dela. Normalmente era bem merecida, e isso também me fez amadurecer. Nenhum dos filhos de meus pais, meus irmãos, portanto, aprendeu a ser desonesto ou viver às custas dos outros. Em nosso texto bíblico de hoje, o apóstolo Paulo continua trabalhando esse tema da maturidade. Vejamos, Efésios 4, de 14 a 16, na tradução A Mensagem. Chega de ser criança. Não dá para tolerar gente ingênua, bebezinhos que são alvos fáceis dos impostores. Deus quer que cresçamos, conheçamos toda a verdade e a proclamemos em amor, a semelhança de Cristo em tudo. Estamos seguindo Cristo, que é a base de tudo o que fazemos. Ele nos mantém juntos. Sua respiração e seu sangue fluem através de nós, nutrindo-nos para que possamos crescer com saúde em Deus, fortalecidos em amor. Nossa maneira de educar os filhos, repetindo, nossa maneira de educar os filhos pode auxiliar eles a amadurecerem ou pode prejudicar esse processo. Percebam que Paulo teve de dizer, chega de ser crianças. Ele fala isso para adultos. E realmente tem adultos que foram muito prejudicados na sua infância e não tiveram motivações para amadurecerem conforme a idade foi avançando. Muitos cresceram mimados pelos pais. No fundo, todos tivemos dificuldades na infância e, como aprendemos a lidar com elas, ditam as regras do presente. Tem muito marmanjo mimado e dependente da opinião dos outros, não tem iniciativa ou opinião própria. Daí a importância de caminharmos com outros irmãos na fé e aprendermos a refletir, meditar e nos conhecermos como pessoa. Mudanças acontecem quando nós nos conhecemos. Todos precisamos amadurecer. Lembro quando, aos 5 meses de casados, Susana engravidou? Éramos muito inexperientes e despreparados para esse compromisso. Contudo, amadurecemos pela situação. Lemos bastante sobre o assunto, ouvimos outras pessoas mais experientes, fomos construindo e tomando nossas decisões. Amadurecemos com a vida. Na fé não podemos ser ingênuos, acreditando em todas as pessoas que dizem paz do Senhor, irmão, ou graças a Deus. Pois tem muita gente falsa e desonesta enganando pessoas ingênuas. Paulo nos aconselha a sermos mais maduros. Certa vez, em Catuípe, no Rio Grande do Sul, um vendedor que até orou e leu a Bíblia conosco, nos envolveu num golpe financeiro. Éramos bem mais ingênuos do que hoje. Aos poucos, estamos amadurecendo. A vida nos ensina e nos amadurece. Bem, por isso que precisamos conhecer toda a verdade, ler, estudar a Bíblia profundamente, para não sermos enganados por qualquer um. O pastor de cada denominação deve ser o líder espiritual, aquele que os ensina a andar no caminho de Deus. Alguns acreditam que podem ter uma vida de fé sem ter um compromisso com uma denominação. Isso é muito comum em nossos dias. Porém, é perigoso e ao mesmo tempo demonstra rebeldia. É perigoso, pois não tem ninguém com quem a pessoa conversa e lhe ajuda a perceber seus limites e se realmente anda no caminho. Os enganos normalmente começam bem pequenos, quase não se percebe, mas aos poucos leva as pessoas ao desvio do caminho, em verdadeiras tragédias que poderiam ser evitadas. E rebeldia é porque a pessoa acaba indo por qualquer caminho e não aceita a correção de ninguém. Uma pessoa que não aceita a correção se torna rebelde. E a tendência é que as consequências dessa rebeldia, mais cedo ou mais tarde, trarão muitos problemas.
Quanto mais tempo demorar para resolver pequenos desvios de rota, maior será o estrago. Temos recebido relatos por todos os lados, os quais nos assustam, e pela crueldade do agressor. Se pesquisarmos um pouco, vamos perceber distúrbios na família e na sua criação, bem como a falta de andarem verdadeiramente no caminho de Deus. Somente ser religioso não resolve. Viver sem um relacionamento íntimo e profundo com Deus traz muitas consequências más logo ali adiante. Uma vez que caminhamos em comunidades que estudam e buscam conhecer toda a verdade, onde um aconselha e ajuda o outro, com o tempo passaremos a proclamar o amor da mesma forma como Cristo fez. Ao caminhar no caminho de Cristo, vamos ter o desejo de imitar suas atitudes. Essa é a nossa base. Ele nos mantém juntos, unidos. Uma vez que temos esse desejo e passamos a buscar esse estilo de vida, passamos como que respirar a respiração de Cristo, e seu sangue passa como que a correr em nossas veias. Ou seja, aquilo que agrada a Jesus passa a nos agradar. O estilo de vida que satisfaz a Ele passa a nos satisfazer. As pessoas com quem convivemos perceberão Jesus em nossas atitudes. Essa prática vai nos nutrir e nos levará a crescer com saúde emocional e espiritual em Deus, sempre fortalecidos em seu amor extravagante. Percebam que isso não é para bebês na fé, mas para pessoas que realmente desejam andar com e como Cristo, em imitação a Ele. É preciso permitir que o Espírito Santo transforme, molde e nos leve para essa maturidade tão necessária. Para os que ainda não iniciaram essa caminhada em constante transformação, parece tão longa ou até impossível. Mas, para quem já está nessa jornada, sabe o quanto é possível. Pois todas as vezes em que pecarmos, Deus sempre estará ao nosso lado para nos ajudar em tudo o que precisarmos. E mais uma vez, a importância de andarmos nessa caminhada em comunidade, em pequenos grupos, pois uma pessoa ajuda e ampara a outra, e Deus ampara todos os envolvidos. Nesse processo constante de mudanças e transformações. A vida nos ensina e nos amadurece, desde que estejamos abertos para aprender com os próprios erros e com os ensinamentos dos outros, em especial com a carta de amor que Deus deixou para nós, a qual nos mostra o caminho para a salvação eterna. E uma vez que andamos nesse caminho, nossa vida aqui se torna mais colorida e cheia de surpresas desse nosso maravilhoso e bondoso Deus, o qual tem muito prazer em nos surpreender a cada dia. Continuemos a aprender que a vida nos ensina e nos amadurece. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai Celeste, te louvamos porque a todo momento tens agido em nosso favor. Tens usado cada situação que acontece a cada dia para nos moldar, nos transformar em pessoas mais semelhantes a teu Filho amado, Jesus Cristo. Senhor, tens a liberdade de agir no mais profundo do nosso ser e nos transformar, nos levar para a maturidade emocional e espiritual. Continua, Senhor, essa maravilhosa obra que um dia iniciaste em nosso interior. A Ti toda honra, toda glória, para todo sempre. Amém.